A Conect TV Algarve está aqui na CCDR em Faro para acompanhar o lançamento da exposição que comemora os 180 anos do Teatro Let's. Acompanhe. Carlos, 180 anos do Teatro Let's, um dia histórico e uma apresentação artística à altura de comemorar esse espaço e essa história da cultura e da arte de Faro e do Algarve. Bom, espero que sim. É sempre uma grande responsabilidade pondo as coisas nessa perspectiva. Isto é uma associação com músicos amadores, é uma banda filarmónica que toca com todo o gosto, com todo o amor, com todo o carinho, e acho que fez uma boa atuação para este teatro. É sempre uma grande felicidade estar neste palco cheio de história. É um momento, acho que para todos os farenses, os algarvios, uma honra de maneira geral, mas participar desse evento no palco, eu imagino que deva ter uma emoção especial para você, como maestro, e para os seus músicos. Sim, nós temos muito carinho por este teatro, é um teatro muito especial, não é? É um talismã da cidade de Faro, e quando estamos aqui acho que tentamos superar todas as nossas questões, não é, artísticas, e tentamos dar o nosso melhor e tentamos transmitir isso ao público. Acho que conseguimos de certa forma fazer isso. Antônio Miguel Pina está aqui num dia importante para a cultura de Faro, para a cultura do Algarve, e um compromisso assumido pelo atual presidente da Câmara deixou a bola pingando para a gente saber a opinião dos que pleiteiam essa posição. A possibilidade desse espaço ser do município, ser gestado pelo município. O que você me diz a respeito disso? Hoje é um dia feliz, que o Teatro Let's comemora 180 anos, e esta exposição que traz de volta a memória destes muitos anos de programação, mas é também um dia de lamentar que, passado 16 anos deste executivo, em que o Presidente da Assembleia é também muito responsável, não fizeram nada. E isto está a cair. Tanto vir agora, no final quase dos últimos dias, dizer que parece que tem uma solução
pronta para outra pessoa qualquer pôr em prática. Portanto, é um vazio da ação relativamente ao triatletas. E com certeza que sim, quer dizer, o município, entre muitas coisas que tem para investir, como é o caso das piscinas que deixaram de degradar também, precisa de tentar adquirir este espaço à Cruz Vermelha. Parece que há essa intenção, mas tem que ser uma das prioridades, porque este espaço, para que o município invista alguns milhões de euros, para além da sua aquisição, e devolvê-la à cidade, aos farenses, à cultura, tem que ser uma prioridade dos próximos 4 anos. Para além da política, um dia de celebração de uma história de 180 anos, que como eu disse, vale muito mais do que para os farenses, só para os algarvios, mas para a cultura e para a arte de Portugal como um todo, né? Claro que sim, esta é uma sala emblemática, construída por mecenas. É preciso voltar a tentar que os empresários do Conselho e do Algarve voltem a ter esta paixão pela cultura, porque este mecenato não pode ficar só na parte esportiva, era importante também catalisá-la para a parte cultural. Cristóvão Norte, presidente da Assembleia Municipal de Faro. Cristóvão, alguns compromissos assumidos num dia de comemoração. A Câmara dizendo que trabalha para que, no futuro, este prédio passe a ser municipal e que tenha os cuidados merecidos que um edifício histórico e um local de tanta história para a cultura e para a arte de Portugal merece. Este é um espólio extraordinário, é uma pérola da cultura, da identidade, não apenas de Faro ou do Algarve. É um edifício que está classificado, que precisa de melhorias, não apenas na sala de espetáculos, que é lindíssima, inspirado no São Carlos, mas também no Scala de Milão. Há muita gente que não sabe esse elemento, e esse elemento é fundamental, porque a sua fundação, fazendo hoje 180 anos, data de um conjunto de mercadores italianos, mercadores esses que construíram, edificaram com base no expoente italiano das óperas cómicas e de outras salas de espetáculos que estão no nosso imaginário e que nós visitamos por todo o mundo quando temos a oportunidade. Dito isto, é conhecimento público que o Sr. Presidente da Câmara, e bem, tem conduzido um conjunto de diligências no sentido de proceder à aquisição. Verifico, felizmente, que há um relativo consenso sobre a matéria. Não foi possível, até por força da proximidade de eleições, concretizar esse processo, porque esse processo exige, por um lado, a aquisição, mas também encontrar uma alternativa para a Cruz Vermelha ficar em Faro, que também faz um trabalho muito importante do ponto de vista do apoio social e do reforço das condições de resposta a franjas com maiores dificuldades da comunidade e, portanto, aquilo que é desejável, independentemente do resultado eleitoral, é que seja possível concretizar esse processo de modo a que se façam as imprescindíveis obras de recuperação e que esta, no fim de contas, continue a ser uma grande casa, um património arquitetónico ao serviço de Faro, da cultura, do Algarve e de Portugal. É isso que eu creio que todos os farenses desejam, eleições à parte. 180 anos do LETS, muita história e alguns compromissos assumidos publicamente. Acho que possibilidades para um futuro mais brilhante ainda para o LETS. Não, o LETS é sempre brilhante e tem uma história riquíssima, de muita emoção, muita alegria por quem aqui passou. Nos últimos anos, a Companhia de Teatro Atas esteve aqui, proporcionando excelentes momentos que todos guardam na memória. Eu espero que isso perdure por muito tempo. Eu costumo dizer que isto é a joia do Conselho. Gostaria que ela fosse do município. Tivemos conversações com a Cruz Vermelha que está disponível para nos ceder isso, com uma contrapartida, é evidente. Eu espero que os próximos interlocutores autárquicos possam levar essa intenção pela frente para recuperarmos este edifício. Ele é muito maior do que o Teatro Letes, pode ter aqui
numa zona nobre da cidade, um excelente polo cultural, e portanto faço votos para que isso possa vir a acontecer. Neste momento, do meu ponto de vista, só depende do município e dos próximos autores autárquicos. Presidente, 180 anos do Teatro Let's, uma história para além de Faro, para além do Algarve. Sim, este Teatro Let's correspondeu a uma época em que um conjunto de cidadãos, normalmente de origem italiana, se instalaram no Algarve, e aqui em Faro a família Doglioni fez nascer um palacete, que é nesta rua, e este teatro, como era de altura um dos expoentes máximos desta região. Isto tem todas as características do Scala de Milão, portanto isto é um teatro que qualquer um dos visitantes, quando entra ali na sala, o que diz é: uau, que bonito, não é? Bom, depois, isto foi sempre gerido para Cruz Vermelha. Houve uma altura em que teve aqui a Direção Regional de Cultura. Em 2008, quando o Faro tinha já em funcionamento o Teatro Municipal de Faro, chegou-se à conclusão que devia haver aqui uma parceria com a ATA. Depois foi concretizada em 2010, formalizada em 2012, e eu quero saudar muito a perspectiva que o município tem vindo a trabalhar com a Cruz Vermelha para procurar encontrar uma solução que permita, respeitando a Cruz Vermelha, respeitando o trabalho da Cruz Vermelha neste espaço e respeitando o justo reconhecimento pelo papel da Cruz Vermelha, mas, digamos, dar aqui uma componente mais cultural e municipal ao teatro. Quero também destacar que, em conjunto com os serviços competentes do município, está em curso um processo de classificação enquanto património histórico classificado de todo este quarteirão em torno do colégio, que visa também preservar a traça e este espaço do ponto de vista de salvaguarda administrativa do património. Luís, um dia de celebração, um dia de homenagem à história do Let's, mas um dia em que você foi aplaudido calorosamente, insistentemente, e para quem viu a cena aqui, o momento, você chegou a se emocionar. Que emoção é essa ligada a esse edifício, que é muito mais do que concreto, do que madeira? Fala um pouquinho disso. É ligado ao edifício e é ligado às pessoas, porque pronto, o edifício tem uma carga muito forte, uma carga humana muito forte, não é? E as pessoas, enfim, reconhecem que eu e a equipe com quem trabalho têm feito um esforço no sentido de valorizar esse património e, portanto, acharam que deviam aplaudir. E eu fico agradecido, evidentemente. 180 anos do Let's representa muito mais do que para uma pessoa, do que para um grupo de pessoas, mas para a história da cultura e da arte de Portugal. É um dia de celebração nacional, não só do Algarve. Sim, até porque o Teatro Let's é o teatro mais antigo de Portugal depois do Teatro Nacional de São Carlos. É mais antigo que o Teatro Dona Maria II. E pronto, tem essa carga enquanto teatro. Mas depois tem uma outra carga anterior a essa circunstância, que é uma carga religiosa, mas também com uma vertente, digamos, de ensino, não é? Porque aqui funcionava o Colégio Jesuíta do Algarve, não é? E há até quem diga, o arquiteto Cantinho diz isso, que foi a primeira universidade do Algarve, não é? Depois, com a extinção das ordens religiosas, ficou em poder do Estado. O Estado mais tarde alienou o edifício em asta pública, e foi nessa altura que o Dr. Lázaro Doglioni comprou o edifício para o transformar em teatro. Mandou vir um arquiteto de Itália e deu-lhe a indicação de fazer aqui, criar tanto quanto possível qualquer coisa semelhante à La Scala de Milão. E assim foi. E para quem... há muitos farenses, por incrível que pareça, muitos algarvios que nunca entraram no Let's.
por circunstâncias infinitas aí. Acho que é bom reforçar que é uma casa popular, é uma casa para ser visitada, é uma casa para ser frequentada sempre, porque sempre há muita programação, onde as pessoas podem conhecer essa programação e o que se espera dos próximos anos do LETS. Bem, nós em relação à questão das visitas, nós temos uma programação que inclui visitas guiadas às terças-feiras, à segunda e quarta terças-feiras de cada mês. E depois temos a programação normal do teatro, que inclui o acolhimento de companhias de outros sítios do país e do estrangeiro, etc. Bem, podem consultar no nosso site, Teatro Letes, escrevem Teatro Letes e vão lá ver o que é, ou no site da ACTA, escrevem ACTA, a Companhia de Teatro do Algarve, e vão lá parar, e pronto, é assim. À parte disso, temos a nossa agenda trimestral, ou umas vezes trimestral, outras vezes quadrimestral, pronto. E fica o compromisso público, abre a imagem aqui, que a partir já de outubro, na Connect TV, nós vamos pegar sempre toda a programação do LETS, transformar isso em comerciais, em publicidade e anunciar mensalmente as atividades do LETS a partir de outubro. É o nosso compromisso. Obrigado, não. Eu que agradeço em nome da comunidade, em nome dos algarvios, sejam eles nascidos ou importados como eu, mas somos todos algarvios. Sim, o que é normal. Tu não, quer dizer, acabas por ser algarvio, não é? Assim como eu também. Mas eu comecei por ter uma costela brasileira, vê lá tu. Há muitos anos. Um dia conto-te a história. Vou contar essa história em breve. Obrigado mais uma vez, Luiz. Parabéns. Bem. Muito obrigado.